II. Eles acreditavam que essa pouca habilidade, essa pouca experiência que Dom Pedro tinha com o poder e as poucas qualidades que ele possuía em relação a governar poderiam colocar tudo a perder. Então, os mesmos políticos que foram lá oferecer o trono de Dom Pedro I, agora são os mesmos que duvidam da sua capacidade administrativa e temem os desejos absolutistas de Dom Pedro I. Então, eles vão tentar, de maneira muito rápida, se reunir em Assembleia Nacional Constituinte e criar uma Constituição, a primeira Constituição, que não admita ou que não forneça ao imperador condições para que ele venha exercer o seu absolutismo. E surge, então, a Constituição de 1823. Essa Constituição de 1823 ela vai surgir numa Assembleia Constituinte composta por 90 deputados e apresentou um projeto constitucional que manteve a escravidão, restringia os poderes do imperador, instituía o voto censitário, ou seja, o eleitor ou candidato deveria comprovar um determinado nível de renda para ter direito ao voto. A renda seria avaliada pela quantidade anual de alqueires de mandioca produzidos. Bom, por que alqueires de mandioca? Porque muitas pessoas elas não possuíam o valor monetário, elas não tinham moedas, não tinham metais preciosos, mas tinham produtos que eram produzidos. E um desses produtos mais comuns produzidos e utilizados no escambo de trocas era a mandioca. Então se convencionou como elemento menor para a aferição de renda os alqueires de mandioca produzidos. Só que isso se tornou uma piada na boca de Dom Pedro I. Dom Pedro I, para desmoralizar essa Constituição de 1823 que restringiu seus poderes, ele apelida essa Constituição de Constituição da Mandioca. Bom, Dom Pedro I ele não gostou dessa Constituição, primeiro porque ela limitou seus poderes. Dom Pedro I, então, faz uma campanha difamatória da Constituição, onde mostra a sua fragilidade, sempre usando o termo pejorativo, Constituição da Mandioca. Com apoio popular, Dom Pedro consegue fechar a Assembleia Constituinte, né? E, a partir daí, essa Assembleia Constituinte tenta resistir a Dom Pedro. Ou seja, Dom Pedro tenta fechar a Assembleia Constituinte, mas a Assembleia Constituinte permanece reunida, tentando impedir a sua dissolução da noite do dia 11 para o dia 12 de novembro. Esse episódio vai ficar conhecido como a Noite da Agonia, a noite em que Dom Pedro tentou fechar a Assembleia Constituinte e os constituintes resistiram por uma noite, né? Por mais de uma noite, né? Da noite do dia 11 para 12 de novembro, vamos dizer por 24 horas. Bom, dissolvida a Assembleia, Dom Pedro vai convocar um grupo de 10 pessoas, que ele chamou de Conselho de Estado, e vai encarregar essas pessoas, mediante a sua administração, de elaborar uma nova Constituição, elaborar um novo projeto constitucional. E essa Constituição vai surgir em 25 de março de 1824, que é a Constituição de 1824. E o que estabelecia a Constituição de 1824? Primeiro, estabelecia uma monarquia hereditária. Segundo, ela instituía 4 poderes. O poder executivo, exercido pelo imperador e seus ministros. O poder legislativo, exercido por deputados eleitos por 4 anos e senadores nomeados em caráter vitalício. O poder judiciário, formado por juízes e tribunais, tendo como órgão máximo o Supremo Tribunal de Justiça. E, aí vem o detalhe, o poder moderador. O poder moderador era um poder que tinha influência e poder sobre os demais poderes. Ou seja, o poder moderador poderia atuar sobre o poder executivo, poderia atuar sobre o poder legislativo e poderia atuar sobre o poder judiciário. Então, o poder moderador será um instrumento do absolutismo de Dom Pedro I, através do poder moderador, que era a atribuição exclusiva do imperador e assessorado por um conselho de Estado que também era escolhido por ele. O imperador podia interferir em todos os poderes. Se ele pode interferir em todos os poderes, na prática,
o poder político do imperador vai se tornar absoluto. Terceiro item dessa Constituição, o país foi dividido em províncias que eram dirigidas por governadores nomeados por quem? Pelo imperador. Então vocês podem observar até aqui que a Constituição de 1824 ela foi formulada para dar poder absoluto a quem? Ao imperador Dom Pedro I. Bom, também essa Constituição de 1824 ela tinha o voto censitário, tendo o eleitor ou o candidato que comprovar uma determinada renda mínima. E o voto seria descoberto, não era voto secreto. Bom, outra coisa que veio implícita na Constituição de 1824 é a oficialização da Igreja Católica e sua subordinação como igreja ao controle do Estado. Assim, a Constituição de 1824 impedia a participação política da maior parte da população, o voto censitário, que exigia a renda mínima de uma população em boa parte miserável, e concentrava os poderes nas mãos do imperador. Então, essa Constituição de 1824 ela impedia a participação política da maior parte da população brasileira da época e ainda dava os meios para que Dom Pedro I se tornasse um imperador com poderes absolutos, né? E isso ocorria através da criação, como nós já estudamos, do poder moderador. Bom, esse excessivo autoritarismo do imperador, que aparece muito claro quando ele fecha a Assembleia Nacional Constituinte, que criou aquela primeira Constituição de 1823, e quando ele outorga de maneira bem centralizadora a um grupo de 10 pessoas para criar uma Constituição segundo os seus interesses, vão provocar protestos em várias províncias brasileiras que não aceitam o autoritarismo e o absolutismo de um imperador tão despreparado quanto era Dom Pedro I. Então, ocorrerão protestos em várias províncias, especialmente na província de Pernambuco, onde vão ocorrer os palcos das primeiras manifestações contra o primeiro reinado. E aí, nessa província de Pernambuco, como nós vamos ver mais adiante, vai surgir a chamada Confederação do Equador. Mas antes da gente falar mais detidamente nos processos e nas revoltas contra o autoritarismo e o desgoverno de Dom Pedro I, vamos entender, através desse organograma, a Constituição de 1824. Né? O organograma basicamente mostra de uma maneira gráfica o que eu falei anteriormente para vocês no que se refere a poder do Legislativo, Executivo, Judiciário e o poder máximo do poder moderador e os conselhos e assembleias que compõem cada poder. Bom, gente, vamos agora estudar o primeiro reinado e procurar entender o declínio gradual de Dom Pedro I. Bom, vamos começar do princípio. Dom Pedro I, primeiro ele decepciona. Após a independência do Brasil, havia muita expectativa por parte da sociedade que mudanças viriam com o processo de independência e com a consolidação do primeiro reinado. Por exemplo, os comerciantes brasileiros desejavam o fim dos privilégios dos comerciantes estrangeiros. Os escravos acreditavam que seriam libertos. E as províncias acreditavam que teriam maior autonomia econômica e política. Só que nós sabemos que nada disso aconteceu. Pelo contrário, né? Os comerciantes estrangeiros continuaram a manter seus privilégios, os escravos continuaram sendo escravos e as províncias agora penavam sobre o autoritarismo e o absolutismo de Dom Pedro I. Ou seja, o primeiro reinado decepciona. Dom Pedro I, o imoral. Apesar de ser um imperador cristão, casado, né? Dom Pedro I nunca deixou de manter uma rotina de festas, bebedeiras, lutas no cais do Porto, que era chamado de Pancration, né? E cometia adultério, era frequentador assíduo de prostíbulos, ou seja, uma conduta que jamais seria admitida para um cidadão de bem, quanto mais para um imperador. E ele recebia duras críticas da elite da igreja e era visto como incapaz moralmente, tanto pelos cidadãos quanto pelos partidos políticos, para exercer o cargo de imperador. Bom, nós vamos ver agora Dom Pedro, né, e sua relação com um assassinato. A vida pouco regrada de Dom Pedro I era muito noticiada, e noticiada de maneira insistente por um jornalista em particular,
Esse jornalista tinha de nominação Badaró. O Badaró, ele noticiava tudo que o Dom Pedro I fazia. Tudo que o Dom Pedro I fazia, Badaró noticiava, né? E mais que isso, né? Badaró mostrava o quão pouca habilidade moral e condições morais tinha Dom Pedro I para ser imperador do Brasil. Pois bem, misteriosamente, Badaró vai ser assassinado. E quando Badaró aparece morto, vítima de um assassinato, é natural que Dom Pedro I leve a culpa pelo fato. Afinal, ele era o maior interessado em calar Badaró. Claro que nunca apareceram as provas concretas que ligassem Dom Pedro I a esse assassinato. No entanto, isso não impediu que a população da época condenasse Dom Pedro I e o julgasse assassino de Badaró. Bom, Dom Pedro I, assassino. Em uma de suas idas a Santos, após a morte do jornalista Badaró, Dom Pedro I encontra todos os muros da cidade pichados com os dizeres assassino. Tal fato vai entristecer por demais Dom Pedro I, que pela primeira vez começa a desconfiar que não era tão popular quanto pensava. Agora nós vamos ver Dom Pedro I provocando a revolta popular. Quando Dom Pedro I volta à cidade do Rio de Janeiro, depois de ter ido a Santos, depois de ter contemplado os muros pichados com a palavra assassino, ele volta profundamente deprimido, volta profundamente entristecido, porque começa a acreditar que não tem a popularidade que pensa que tem, que não tem o amor do populacho como ele pensa que tem. Bom, os seus auxiliares, os seus assessores, os seus bajuladores de plantão vão tentar mostrar para Dom Pedro I que ele está enganado. Que se a população de Santos não gosta dele, a população do Rio de Janeiro o idolatra, o ama. Para conseguir isso, os seus assessores e bajuladores vão distribuir para o populacho, para a população em geral, bebida, mais precisamente cachaça. Eles vão distribuir cachaça para a população, para que esta população, bebendo, fique feliz e venha saudar a Dom Pedro I. Só que o projeto sai um pouco pelas avessas. A população embriagada se arma das garrafas e tenta invadir o Palácio Real e destronar Dom Pedro I. E tal revolta popular abastecida pelo álcool, ela vai se tornar conhecida historicamente como a Noite das Garrafadas. A noite em que o povo embriagado usa as garrafas que recebeu do reino, que recebeu da monarquia, que recebeu do poder real, para destituí-lo. Olha que interessante. Com muito sacrifício e com o uso da força, esse populacho, armado de garrafas, foi contido. Finalmente, Dom Pedro I e o desastre. Bom, em 1822, o Brasil vai declarar sua independência sob a liderança de Dom Pedro I e a anexação da Cisplatina. Essa Cisplatina ela foi conquistada e mantida a duras penas por Dom João VI, pai de Dom Pedro I. A Cisplatina é a região que atualmente conhecemos como Uruguai. Quando Dom Pedro I declara a independência do Brasil, o território brasileiro também, os limites do território brasileiro são confirmados junto com o seu processo de independência. E se forma uma Assembleia Constituinte para redigir a primeira Constituição do Brasil, que é aquela Constituição de 1823 que foi rejeitada por Dom Pedro I. Pois naquela Constituição vieram representantes da região cisplatina, que hoje é Uruguai, para participar da Constituinte, porque o Uruguai seria integrado aos limites territoriais do Brasil. Bom, a Cisplatina vivia em situação de tensão permanente, principalmente porque a Argentina tinha seus interesses lá. Em 1825 foi organizado por Juan Antônio Laveja uma espécie de rebelião, a chamada Rebelião de Laveja. E seus aliados, o Laveja e seus aliados, eram conhecidos como os 33 Orientais. Olha que interessante. Eles declaram a separação da Cisplatina do Brasil. Observa, de novo, o Uruguai, que na época era chamado de Cisplatina, já tinha sido anexado ao território brasileiro. Essa revolta aí do Laveja vai decretar que a Cisplatina não pertence ao território brasileiro.
Então, eles declaram a separação da Cisplatina do Brasil e sua vinculação com as Províncias Unidas. Essas Províncias Unidas fazem parte da Argentina, né? Bom, essa atitude de Laveja aconteceu porque ele e seus aliados estavam sendo apoiados material e financeiramente pelos portenhos, pelos argentinos. Bom, existe então um processo em andamento de separação da Cisplatina do território brasileiro. Que atitude foi tomada por Dom Pedro I? Dom Pedro I perde a Cisplatina. Então, essa rebelião que inicia em abril de 825, o nosso amado imperador, ele toma algumas atitudes que vão ser entendidas pelos historiadores como extremamente precipitadas e que levaram ao fiasco que foi a perda da Cisplatina. Bom, o historiador Chico Castro ele sugere 2 erros capitais cometidos por nosso amado Dom Pedro I, entre o início da rebelião e a declaração formal da guerra. Primeiro, o decreto de dezembro de 1825 que impedia a circulação de navios nos portos da região platina. Esse anúncio de Dom Pedro I oferecendo recompensas pela cabeça de Laveja também foi outro ato não muito bem visto pela população local daquela região, né? Bom, a outra coisa também que prejudicou muito a manutenção da Cisplatina foram as ações de Pedro I que serviram, por exemplo, para trazer mais revolta para aquela região. Ele enviou para lá um representante chamado Lecor, e esse representante chamado Lecor, ele era extremamente autoritário e se tornou, com o tempo, extremamente antipático às populações daquela região. E essas populações, vendo com antipatia o representante do governo brasileiro, elas vão acabar se aproximando dos rebeldes da Cisplatina, né? Para piorar toda essa situação de terror, a economia do Brasil, que já não era grande coisa, está em frangalhos. E o Império mal tem condições de pagar o funcionalismo público, mal tem condições de manter as forças militares. Mesmo assim, Dom Pedro I mantém a declaração de guerra contra as Províncias Unidas na data que ele mesmo estipulou. E durante o conflito, algumas batalhas foram travadas, sendo a maioria delas conflitos de pequena escala, conflitos pequenos. No entanto, a famosa Batalha de Tuzangó foi duríssima para as tropas brasileiras. Nessa batalha morreram 1.200 brasileiros. Logo após essa batalha, o Brasil vai concordar em iniciar negociações para tratar a cessão definitiva da Cisplatina para os uruguaios. O resultado dessa negociação vai ser a assinatura da Convenção Preliminar de Paz, que ocorreu em 27 de agosto de 1828. Neste momento, o Brasil assinou o fim de suas pretensões territoriais sobre a Cisplatina e aceita a derrota militar. Ou seja, a Cisplatina, que foi conquistada a duras penas por Dom João VI, acaba de ser perdida, né, por uma revolta tosca feita por um revoltoso, seus 33 orientais, devido à incapacidade diplomática e também à incapacidade administrativa e militar de Dom Pedro I. Bom, Dom Pedro I e o desastre econômico. O acordo econômico que Dom Pedro I fez com a Inglaterra, vocês devem lembrar, nós estudamos isso na aula anterior, a independência do Brasil é encarada por muitos historiadores como uma negociata. O nosso amigo, um dos assessores de Dom Pedro I, um dos seus conselheiros, José Bonifácio, entra em contato com os ingleses e faz uma barganha econômica. Ele oferece aos ingleses a abertura dos portos brasileiros aos produtos manufaturados ingleses. Ou seja, os produtos ingleses vão ser vendidos em todo o Brasil sem incidência de tributação. Isso é maravilhoso para os ingleses. O Brasil é um país continental. Os ingleses vinham e acreditavam que logo, logo o Brasil teria uma população gigantesca. Então, as possibilidades comerciais com a abertura dos portos é algo que os ingleses jamais irão desprezar. Então, em troca, o José Bonifácio pede que os ingleses atuem junto a Portugal e façam Portugal reconhecer a independência do Brasil.
Os portugueses, pressionados pelos ingleses, vão reconhecer a independência do Brasil, mas eles vão pôr uma condição, que o Brasil assuma toda a dívida que Portugal tem com a Inglaterra. Então, observa o desastre econômico. O Brasil assume uma dívida monstruosa de Portugal em relação à Inglaterra, dívida esta que Portugal contraiu quando da invasão das tropas francesas ao território português. Quando as tropas napoleônicas invadiram Portugal, a Inglaterra auxiliou os portugueses no seu processo de libertação. Pois bem, as dívidas que Portugal contraiu com a Inglaterra por esse ato eram gigantescas e impagáveis. Agora essas dívidas foram todas transferidas para o Brasil. A economia do Brasil se torna mais fragilizada. Além disso, a abertura dos portos fazia com que a balança comercial brasileira sempre entrasse em colapso. O Brasil mais importava que exportava, né? Então, o Brasil mais importava que exportava. Isso fazia com que os poucos recursos que o Brasil possuísse, as riquezas que o Brasil possuísse, acabassem sendo levadas para fora do país, principalmente para a Inglaterra, né? Bom, a abertura dos portos também, ela acaba com qualquer pretensão que o Brasil tenha no futuro de entrar numa revolução industrial. Como os brasileiros iniciariam um processo de revolução industrial competindo com os produtos manufaturados ingleses que eram vendidos aqui sem incidência de tributos. Então, a economia brasileira, com o ato de assumir as dívidas de Portugal com os ingleses, o ato da abertura dos portos, ele acaba com a economia e com a independência econômica do Brasil. Esse processo vai gerar uma inflação que sobe mês a mês a números astronômicos, trazendo o empobrecimento e o desemprego à população. Bom, nós tivemos também Dom Pedro Tirano. Nós vamos falar agora sobre aquilo que nós falamos lá no começo, a Confederação do Equador. O Nordeste brasileiro, no início do século XIX, encontrava uma grave crise econômica, assim como todo o Brasil. Mas só que o Nordeste brasileiro, mais precisamente a região de Pernambuco, por ter uma forte região portuária e muito contato com navios que vinham da Europa, ela acabou assimilando ideais revolucionários e filosofias revolucionárias, entre elas o iluminismo. E todos esses fatores, né, o desejo de maior autonomia política e econômica, coisa que Dom Pedro I e seu absolutismo jamais deram a Pernambuco, somados aos ideais revolucionários e às filosofias libertárias, fizeram com que os nossos amigos pernambucanos iniciassem um movimento republicano de caráter separatista e popular. Entre os líderes desse movimento, nós vamos ter todo tipo de figuras. Por exemplo, tem Manuel de Carvalho Paz de Andrade, Cipriano Barata, o padre Gonçalves de Mororó, o Frei Caneca e por aí vai. O movimento vai receber o apoio de outras províncias nordestinas, né? Por exemplo, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Esses rebeldes vão acabar por proclamar a independência daquela região e fundar uma república denominada Confederação do Equador. Esse nome foi dado devido à localização geográfica das províncias rebeldes que são próximas à linha do Equador. Essas províncias rebeldes, que agora viraram uma confederação, a Confederação do Equador, elas vão adotar como constituição, pelo menos de maneira provisória, a Constituição da Colômbia. Bom, Dom Pedro I já estava por demais insatisfeito com a economia, com a maneira como a população, como a igreja, como os políticos, como as elites o viam. E ele agora tentou dar uma prova de força em cima dos revoltosos da Confederação do Equador. Ele vai repreender o movimento duramente, de maneira extremamente violenta, de tal forma que de cada 4 homens que participaram desta revolução, 3 foram mortos, com requintes de crueldade. E todos os seus principais líderes foram condenados à morte. Bom, Dom Pedro I, o ex-imperador do Brasil. Dom Pedro I enfrenta crise política, crise econômica, é tido como assassino, é tido como libertino, é mal visto
pela elite, é mal visto pelo povo, é mal visto pela igreja, é mal visto pelos militares. Mas o principal problema que Dom Pedro I enfrenta, o que gera mais descontentamento, sem sombra de dúvida, é a economia. E Dom Pedro I não consegue conter a inflação astronômica deste Brasil do Primeiro Império. Ele tenta sucessivas mudanças ministeriais, se tenta também conter um pouco as manifestações de Dom Pedro I, se tenta achar saídas econômicas para a destruição massiva da economia brasileira, mas chega a um ponto que Dom Pedro I já não tem o apoio de mais ninguém. E logo, se nada for feito, ele vai enfrentar revoltas, será destituído do trono e pode até mesmo ser expulso ou morto. Então, Dom Pedro I, na madrugada de 7 de abril de 1831, ele vai abdicar. Vai abdicar em favor de quem? Do seu filho, Pedro de Alcântara, né? Que na época em que Dom Pedro vai embora do Brasil para Portugal, só tem 5 anos. Quando Dom Pedro vai embora do Brasil para Portugal, ele vai na tentativa de enfrentar o seu irmão, Dom Miguel, que fora coroado rei de Portugal, né? Com o título de Pedro IV. Então, observa, Dom Pedro sai daqui, abdica, deixa no seu lugar uma criança de 5 anos e vai se aventurar em Portugal na tentativa de destituir o seu irmão do trono e assim assumir o trono português. A abdicação de Dom Pedro I, na realidade, ela vai consolidar a independência do Brasil, porque de uma vez por todas ela vai afastar a possibilidade da recolonização do Brasil por Portugal. Daí, nos dizeres do famoso historiador Caio Prado Júnior, o 7 de abril se completou no 7 de setembro. Com o seu legítimo sucessor, né, Dom Pedro deixou aqui, como eu falei, apenas uma criança de 5 anos de idade. Então, como uma criança de 5 anos de idade não pode assumir um reinado, vai se iniciar um período intermediário entre o primeiro e o segundo reinado, chamado período regencial. Aqui nós temos uma gravura de Dom Pedro I, onde Dom Pedro I, de espada em punho, se despede do povo brasileiro. Período regencial. O período regencial é um dos mais conturbados da história brasileira. Como o príncipe regente não tinha idade de assumir o trono, o país vai ser governado por regências, né? Ou seja, o país vai ser governado por regentes que, segundo a Constituição de 1824, seriam eleitos por uma Assembleia Geral. Durante as regências irão ocorrer 3 correntes políticas: os moderados, ou chimangos, que representavam a aristocracia rural, os restauradores, ou caramurus, compostos por comerciantes portugueses e pela burocracia estatal, e os exaltados ou farroupilhas, que representavam as camadas da classe média urbana. Os moderados defendiam sempre uma monarquia moderada, os restauradores pregavam a volta de Dom Pedro I e os exaltados exigiam uma maior autonomia das províncias. Os mais radicais entre os exaltados pediam o fim da monarquia e a proclamação da República. A organização das regências. A primeira regência, a regência trina provisória, vai ocorrer de abril a junho de 1831. Ela vai ser composta por Nicolau Pereira de Campos, Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva. O principal ato desses regentes foi a promulgação da lei regencial, que suspendia temporariamente o exercício do poder moderador. Então, a primeira coisa que os regentes fizeram foi acabar com o símbolo do absolutismo de Dom Pedro I, que era o poder moderador. Nós vamos ter a segunda regência, que é a regência trina permanente, que vai de 1831 a 1835. Ela vai ser composta, não esqueça que a primeira foi a regência trina provisória, agora nós já estamos na regência trina permanente, que vai de 1831 a 1835. Essa regência ela é composta por Francisco de Lima e Silva, José da Costa Carvalho e Braulio Muniz. O ministro da Justiça foi o padre Diogo Antônio Feijó, que criou a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, na realidade, ela era uma espécie de milícia armada, formada por pessoas de posse, e que vai se transformar no principal instrumento de repressão da aristocracia rural para conter os movimentos populares.
Então, gente, esse período da regência, ele é um período muito conturbado porque não existe um regente. O que existem são pessoas eleitas em assembleia, né? Essas pessoas pertencem, em geral, a correntes políticas diversas e têm interesses diversos que vão tentar governar o Brasil. Só que no seu ato de governar com divergência, eles vão dar uma demonstração explícita de fraqueza. É como se o poder central não mais existisse. Isso vai fazer com que as elites provinciais venham a criar e a incentivar revoltas para que as suas regiões se emancipem do Brasil, ou seja, as suas províncias se transformem em pequenos países independentes do Brasil, para que assim eles não sofram influência e restrições políticas e econômicas dos regentes, do poder central. Então, tudo nessa época gira em torno disso, uma tentativa das elites de assumir o poder criando seus próprios países, governando seus próprios territórios, né? As regências, numa tentativa de sufocar essas revoltas que pipocavam em toda parte, ela vai, através do nosso amigo aí, o Padre Feijó, criar a chamada Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional era composta por homens fornecidos pelos grandes proprietários e latifundiários, né? Eles entregavam jagunços deles para compor a Guarda Nacional, e muitas vezes esses proprietários e latifundiários ganhavam o título de coronel. Por isso que no Nordeste tem tanto coronel, né? O coronel, aquele líder político, aquele que tem também o poder da jagunçada, né? Que atua um pouco sobre o poder de polícia, é o coronel. Pois isso surgiu através do Padre Feijó. O Padre Feijó, ele criou essa Guarda Nacional, que nada mais era que uma milícia, né? Composta por homens fornecidos pelas elites agrárias da época, né? E essa Guarda Nacional ela era um real instrumento de repressão da aristocracia rural. Bom, o comando da Guarda Nacional nos municípios era entregue aos chamados coronéis, como eu falei, uma patente que era vendida aos grandes proprietários de terra. Aí vocês descobrem por que os líderes políticos, principalmente do setor agrário, os latifundiários, principalmente no Nordeste, ganhavam essa titulação de coronel, né? Bom, essas patentes de coronel eram vendidas a esses grandes proprietários de terra e eles assumiam, na sua localidade, as funções do Estado, garantindo, entre aspas, a segurança e a ordem. No ano de 1832, vai ser aprovado o Código de Processo Criminal, que concedia aos municípios uma ampla autonomia judiciária. Essa autonomia judiciária vai acabar por ser utilizada para garantir a imunidade aos grandes proprietários de terras das atrocidades que eles irão cometer, fazendo uso da Guarda Nacional para os seus propósitos. No ano de 1834, procurando atenuar as disputas políticas entre exaltados e moderados, vai ser elaborado o ato adicional que estabelece algumas alterações na Constituição de 1824, a seguir as emendas à Constituição de 1824. Vamos lá. Primeiro, a criação de assembleias legislativas provinciais, substituindo os conselhos provinciais e garantindo uma maior descentralização administrativa. Vocês podem ver que os regenciais, os governantes regenciais, fazem de tudo para agradar as elites agrárias e assim conseguir a paz. Estão dando a eles poder legislativo nas suas próprias províncias, algo que antes pertencia ao poder central. Bom, eles também fizeram a extinção do Conselho de Estado, que assessorava o imperador naquele poder moderador, que foi a primeira coisa que os regentes aí extinguiram quando assumiram o poder. Criaram um município neutro, que seria na cidade do Rio de Janeiro, e que seria a sede da administração central. Substituíram a regência trina pela regência una, eleito pelas assembleias de todo o país. O mandato do regente seria de 4 anos. Semelhante medida é tido como experiência republicana. Então, vocês podem ver aqui que, intrinsecamente, os líderes políticos que participavam do sistema de regência
de maneira oculta, já preparavam o Brasil para uma transição do Brasil Império para o Brasil Republicano. Bom, o ato adicional esse foi visto como um avanço das ideias liberais, visando garantir uma maior autonomia aos poderes locais. Como eu disse, as regências para impedir a fragmentação do Brasil, ou seja, cada coronel criando o seu próprio país e o governando, ou seja, fragmentar o Brasil em pequenos países, como aconteceu na América Central. Para impedir isso, eles vão conceder grande autonomia política e econômica às províncias e vão despejar um enorme poder nas mãos das elites provinciais. Bom, no ano de 1835, o padre Feijó, esse aí que criou, né, a Guarda Nacional, que nada mais era que uma milícia a serviço do poder agrário, ele vai ser eleito regente uno. A regência una de padre Feijó foi de 1835 a 1837. Durante a regência do Feijó, ocorre uma reorganização dos grupos políticos. O grupo moderado vai se dividir em progressistas, defensores da autonomia provincial e regressistas, que pregavam uma maior centralização política para enfrentar os movimentos e as revoltas populares que pipocavam por todo o país. Os progressistas eles vão criar um partido, o Partido Liberal, e os regressistas vão criar um outro partido chamado Partido Conservador. Durante a regência do padre Feijó, ocorrerão dois importantes levantes. A cabanagem, que vai ocorrer na província do Pará, e a Guerra dos Farrapos, que vai ocorrer na província do Rio Grande do Sul. Esses dois grandes levantes vão servir para mostrar a incapacidade de conter as revoltas que possuía a regência una do padre Feijó. Então, a partir daí, o Feijó vai sofrer uma grande oposição parlamentar e vai acabar por renunciar em 1837. Vamos ver agora a regência una de Araújo Lima, 1837 e 1840. Araújo Lima era o presidente da Câmara e partidário dos conservadores. Sua regência sempre foi de caráter conservador. Os movimentos populares eram atribuídos às reformas liberais do ato adicional. Procurando, então, restaurar a ordem no país, o ato adicional foi alterado mediante aprovação no ano de 1840. Surgiu a tal lei interpretativa do ato adicional, que suprimia a autonomia das províncias e garantia a centralização política. No ano de 1840 vai ser fundado o Clube da Maioridade, que defendia a antecipação da maioridade do imperador. Segundo os membros do clube, a presença do imperador contribuiria para cessar os movimentos populares e as revoltas. Em julho de 1841, após a aprovação de uma emenda constitucional que antecipava a maioridade do imperador, Dom Pedro II vai ser coroado ao imperador do Brasil. Esse episódio vai ficar conhecido como o golpe da maioridade, porque eles colocam Dom Pedro no trono do Brasil, contrariando a Constituição, que previa com 18 anos, eles colocam Dom Pedro como o imperador do Brasil, na ocasião, com 15 anos de idade. Pessoal, antes de estudar as rebeliões regenciais, nós vamos estudar as mais importantes, eu gostaria de só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Esse período regencial foi o período mais conturbado da história do Brasil, onde surgiram diversas revoltas provinciais. Na maior parte, essas revoltas provinciais eram estimuladas pela elite agrária local, pela elite provincial, que desejava maior autonomia econômica e política, e muitas vezes achava que a única maneira de obter isso era se desligando do poder central, criando uma nova nação dentro do Brasil. Então, essas revoltas, em boa parte, elas tinham um caráter separatista. Essas revoltas deram origem a muitos conflitos armados. Esses conflitos armados provocaram a morte de muitos homens brancos. Era muito raro um escravo estar lutando em uma dessas revoltas ou contra uma dessas revoltas ao lado dos seus senhores brancos. Então, com o tempo, os brancos começam a se dar conta que pode ocorrer no Brasil o que ocorreu no Haiti. Lá no Haiti,
os brancos e os mestiços lutaram entre si de tal forma pelo poder que acabaram diminuindo consideravelmente suas populações. Logo, haviam poucos mestiços e poucos brancos. Enquanto isso, a população de escravos crescia exponencialmente. Com o tempo, os escravos se deram conta que eram maioria, se organizaram, mataram seus senhores, se apossaram das armas dos seus senhores e tomaram o poder no Haiti. Então, agora, os nossos amigos da elite agrária rural, que tanto queriam se tornar senhores de suas próprias nações, transformando suas províncias em nações, começam a temer, primeiro, que o Brasil se torne um espelho da América Central, que possui uma série de países pequenos, insignificantes economicamente, que mal conseguem se manter, né? Então, isso traria um empobrecimento de todos, inclusive da própria elite rural, e também o medo que, com tantas revoltas e com a morte de tantos brancos e mestiços, a população negra, a população escrava, acabe por chegar na mesma conclusão que chegaram os negros do Haiti, que se tornaram maioria, e, por ser maioria, impetraram uma revolta em que mataram seus senhores, se apossaram das suas armas e assumiram o controle político e econômico do país. Então, mediante esses dois medos que assombravam o Brasil, os nossos amigos fizeram vistas grossas ao golpe da maioridade, que permitiu que Dom Pedro II, com 15 anos, assumisse o trono brasileiro. Porque eles acreditavam que só a presença de um regente de sangue real acalmaria as revoltas provinciais e traria a normalidade e a paz ao país. Então, com o golpe da maioridade, finda o período regencial, inicia o segundo reinado. Mas antes disso, vamos ver as principais revoltas ou rebeliões regenciais. Então, a gente já falou que o período regencial vai ser marcado por uma grande instabilidade política, devido aos conflitos entre a elite dirigente, os liberais e os conservadores, as camadas populares contra a elite dirigente, e assim vai. Após a independência, tornou-se necessária a organização do Estado Nacional, que, como vimos, né, se manteve as estruturas socioeconômicas herdadas do período colonial. Ainda tinha um latifúndio monocultor, ainda existia escravofagia, eram escravocratas, mantinham uma economia nacional voltada sempre a atender às necessidades do mercado externo. Ou seja, mesmo com o processo de independência, essa mentalidade de servir o mercado externo e as nações estrangeiras em detrimento do bem-estar nacional era uma prática comum. Então, esse quadro vai vir agravar em muito a situação das camadas populares, que vão começar, por meio de rebelião, a questionar o novo Estado e a propor um novo modelo. Daí as propostas separatistas republicanas. Vamos falar primeiro da cabanagem, que ocorre lá no Pará, 1835-1840, um dos principais movimentos sociais ocorridos na história do Brasil, marcado pelo controle do poder político pelas camadas populares. Observa, na história do Brasil, raras são as vezes que as camadas populares se organizam, se revoltam e tomam poder. Em geral, as revoltas ocorridas no Brasil, mesmo tendo raramente a participação das camadas populares, quando as têm, essas camadas são controladas segundo os interesses de uma elite. Já a cabanagem não. A cabanagem é um dos raros momentos da história do Brasil e que o controle e o poder político cai nas mãos das camadas populares. Então, a população do Pará vivia sempre num estado de penúria, e a maioria esmagadora dessa população vivia em cabanas na beira dos rios, em condições de absoluta miséria. O início do levante da cabanagem está ligado às divergências no interior da elite dirigente em torno da nomeação do presidente da província. A revolta vai contar com o apoio da população pobre e insatisfeita com as péssimas condições de vida e contra os privilégios das oligarquias locais. Em 6 de janeiro de 1835, os cabanos vão dominar a capital da província
e vão ocupar o poder. Vão estabelecer um governo autônomo e de caráter republicano. Entre os principais líderes encontram-se o cônego Batista Campos, os irmãos Antônio e Francisco Vinagre, o Eduardo Angelim e o fazendeiro Clemente Melker, proclamado o novo presidente da província. Veja, apesar de ser um movimento de caráter popular, quando chega ao sucesso, ou seja, como toma o poder, essas camadas populares vão entregar a primeira presidência a um fazendeiro. Né? É interessante como as camadas populares brasileiras gostam de um doutor, de um grande fazendeiro, de uma pessoa famosa, e não olham para si própria e para os seus semelhantes. Mas vamos lá. A cabanagem, então, vai ser um movimento que é essencialmente popular. Mas, em virtude de traições, esse movimento vai começar a ficar enfraquecido e vai facilitar a repressão pelas forças regenciais. A primeira rebelião popular da história brasileira vai terminar com um saldo de mais de 40 mil mortes em uma população aproximadamente de 100 mil pessoas. Gente, essa imagem que o brasileiro é bonachão, é amigo, é amigueiro, não gosta de confusão, não gosta de guerra, não é cruel, é uma imagem que se desfaz facilmente quando se estuda a história do Brasil. Cada vez que o Brasil entra num conflito armado, existem verdadeiras chacinas com requintes de crueldade e com a morte de milhares de pessoas. Então, o brasileiro, na prática, ele não é isso, não. Ele não é um pacifista, não. Pelo contrário. Bom, outra importante revolta desse período foi a Guerra dos Farrapos, que vai ocorrer lá no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Ela foi a mais longa das revoltas, ela durou 10 anos. A Revolução Farroupilha é a mais longa que já ocorreu na história de todo o Brasil. Esse movimento possui suas raízes na base econômica da região. A economia dos gaúchos se desenvolve para atender às necessidades do mercado interno. A pecuária e a comercialização do charque é a principal fonte de recursos da população do Rio Grande do Sul. Os fazendeiros de gado, denominados estancieiros, vão acabar se revoltando com a elevação dos impostos sobre o charque, impedindo dessa forma que o charque dos nossos amigos do Sul possa competir com o charque argentino, que era privilegiado com tarifas alfandegárias bem menores das que as tarifas cobradas pelo charque produzido dentro do país. Então, observa que os líderes regenciais privilegiavam mais o charque estrangeiro que o charque nacional. Os estancieiros, então, reivindicam a maior autonomia da província. Os farroupilhas, que pertenciam ao Partido Exaltado, em sua maioria republicanos, e liderados por Bento Gonçalves, vão acabar de se revoltar por vez e, através de uma revolta armada, vão ocupar Porto Alegre no ano de 1835. Em 1836, um ano após, eles vão proclamar a República do Piratini, totalmente independente do resto do Brasil. Em 1839, com o auxílio de Giuseppe Garibaldi, o famoso rebelde italiano, e Davi Canabarro, eles vão proclamar a República Juliana, na região hoje conhecida como a região de Santa Catarina. Bom, com o golpe da maioridade que ocorreu em 1840, Dom Pedro II vai tentar pacificar a região e, para isso, ele vai prometer anistia a todos os revoltosos. Essa medida não surgiu muito efeito, não. Em 1842, uma nova tentativa é feita. Eles vão enviar à região Luiz Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias, para dominar a região. Né? E, em 1845, vai ser assinado um acordo de paz, que vai se chamar Paz de Ponche Verde, entre Caxias e Canabarro, que, entre outras coisas, estabelecia anistia geral aos rebeldes, libertação dos escravos que lutaram na guerra e taxação de 25% sobre o charque platino, o charque estrangeiro, que competia no mercado com o charque dos gaúchos. Bom, esse termo farrapos ele faz alusão à falta de uniforme que tinham os participantes da rebelião, que não havia um uniforme único para os revoltosos, eles se vestiam com as roupas que tinham, muitas delas esfarrapadas, devido aos longos anos de guerra e os longos anos de falta de abastecimento, alimento, tecido e assim por diante. Bom, gente, além dessas duas importantes rebeliões, que são as duas mais importantes, a cabanagem,
é importante porque é uma das poucas rebeliões onde o poder foi e caiu nas mãos da massa popular. E a Revolução Farroupilha, que foi a mais longa, que durou 10 anos. Nós tivemos outras rebeliões, como a Sabinada, por exemplo, Sabinada, que vai de 1837 a 1838. É um movimento que foi liderado por um médico chamado Francisco Sabino, por isso Sabinada, que era contrário à centralização política que era realizada pelo governo regencial. Ele vai acabar por proclamar uma república independente até que Dom Pedro I assumisse o trono imperial. Então, observe que o coitado do médico, na realidade, ele não queria se separar do Brasil, ele queria se separar do Brasil enquanto houvesse o controle do governo regencial. Quando Dom Pedro II assumisse o Brasil, tudo voltava ao normal. Só que o poder central não entendeu isso, E ele vai reprimir, como fazia sempre, com extrema violência, essa revolta, prendendo, matando, atuando de maneira bárbara sobre os revoltosos e sobre a população em geral. Mas o que a gente não pode deixar de notar é que essa rebelião ela fica restrita à população da camada média urbana de Salvador. Então, ao contrário da Sabinada, que era uma revolta, ao contrário da Cabanada, que era uma revolta de caráter popular e ampla, a Sabinada é uma revolta bem classe média mesmo, que ficou restrita às áreas urbanas de Salvador. Nós temos a Balaiada, que aconteceu no Maranhão de 1830 a 1841. Esse movimento ele teve um caráter popular, que teve como líderes Raimundo Gomes, apelidado de Cara Preta, Manuel dos Anjos Ferreira, fabricante de cestos e conhecido como Balaio, e Cosme Bento, líder de negros foragidos. Então, vocês podem ver que pelos líderes era uma revolta extremamente popular. A grave crise econômica que vinha acometendo o Maranhão e a situação miserável da população foi que provocou essa rebelião contra a aristocracia rural. Os rebeldes eles vão ocupar a cidade de Caxias e procuram implantar um governo próprio. No entanto, como sempre, a repressão regencial liderada por Luiz Alves de Lima e Silva, que recebeu o título de Barão de Caxias, é extremamente violenta e eficiente. Pelo seu sucesso amplo em reprimir a balaiada, ele vai ser condecorado com o título de Barão de Caxias. Claro que houveram outros levantes, vários outros levantes ocorreram nesse período regencial. O período regencial é o período de maior número de conturbações e levantes e revoltas da história do Brasil. Mas tem um levante que durou só 2 dias, mas que teve muita importância. Porque é um levante que ele se distingue dos outros por se tratar de uma rebelião de escravos. Nós estamos falando aqui da revolta dos negros malés, ocorrida na Bahia no ano de 1835. Os negros malés eles eram de religião muçulmana e acabam por se rebelar contra a opressão dos seus senhores brancos. Com um grito de morte aos brancos e viva os nagôs, espalham o pânico pela região. A repressão contra a revolta dos malés foi muito mais violenta e opressora que todas as outras, porque se tratavam de revoltosos escravos, revoltosos negros. E por serem negros e escravos, eles não mereciam piedade,